Olá, eu sou Moisés Messias e no episódio de hoje veremos o que aconteceu após a divisão dos cristãos no século XVI, no surgimento do protestantismo com Martinho Lutero. Enquanto esse monge desertor Martinho Lutero afastava da Igreja Católica metade da Europa de então, hoje meio mundo, um outro padre convertia milhões de pessoas do Japão, do Ceilão e da Índia, hoje da outro meio mundo. Estou me referindo a São Francisco Xavier. Nasceu em 7 de abril de 1507. Seus ancestrais foram reis de Navarra, norte da Espanha, e por ser o filho mais novo era o herdeiro do castelo. De grande inteligência, acadêmico da Faculdade de Paris, o centro cultural da Europa do século XVI, para onde de todos os cantos do mundo chegavam jovens esperançosos para aprimorar seus estudos nesta colmeia de professores renomados. Francisco Xavier se formou em filosofia, literatura e humanidades. Em Paris, ainda estudante, Francisco Xavier foi pescado para Jesus por um homem chamado Inácio de Loyola, um ex-militar, a serviço do rei de Navarra, que se feriu gravemente por bala de canhão na Batalha de Pamplona, durante a Guerra Italiana. Francisco Xavier se apaixonou por Jesus Cristo apresentado por Inácio de Loyola, que depois se tornou Santo Inácio de Loyola. Esta imensa alegria, esta felicidade indescritível de se encontrar com Jesus foi tão sublime e radiante que fez Francisco Xavier abandonar seu luxuoso e grandioso palácio, herdado de reis, por este Cristo pendurado na cruz. O Papa em Roma autorizou os bispos da Itália, de qualquer diocese, que ordenasse Inácio de Loyola, Francisco Xavier e seus companheiros. Francisco Xavier é enviado para evangelizar o Oriente, em lugares nunca antes visitados por pregadores cristãos, principalmente a Índia Portuguesa e o Japão. Nestes lugares, Francisco Xavier converteu mais pessoas do que qualquer outro missionário desde o apóstolo São Paulo. É padroeiro das missões e das Índias Orientais. Por isso mereceu o adjetivo de apóstolo do Oriente. Naquelas terras se adoravam muitos deuses. Aquelas pessoas não sabiam que havia um Deus só. E por isso, assim como os povos antigos, eles também não tinham conhecimento do Evangelho. Por isso, fabricavam seus próprios deuses. E para converter aquelas pessoas, Francisco Xavier usou o mesmo método de Jesus. Naquele mundo envolto nas trevas do paganismo, os milagres se fizeram necessários para provar a verdadeira doutrina do único Deus verdadeiro. E São Francisco Xavier, assim como São Pedro, no dia de Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, São Pedro falou ou foi entendido em 18 idiomas, e naquele dia converteu 3.000 pessoas. Assim também, Francisco Xavier falou em 400 línguas e dialetos das diversas ilhas por onde andou, anunciando Jesus Cristo. Xavier sentiu que precisava ir também ao desconhecido Japão do seu tempo, onde naquela época só havia pagãos, nem mesmo muçulmanos ou judeus haviam por lá. O avanço apostólico de Xavier até o Japão foi um passo gigantesco. A distância era enorme. Não foi fácil a sua decisão. Seus próprios companheiros o aconselharam a não ir. Porém, Xavier lhes lança esta resposta: se outros vão em busca de riquezas arriscando a vida, como é que nós podemos ser menos corajosos, tratando-se de almas imortais? Para Xavier seria um vexame encontrar nos capitães maior coragem do que nos missionários de Cristo. E em 15 de agosto de 1549, festa da Assunção de Nossa Senhora, Francisco pisa na terra do Japão
no porto de Kagoshima. Certa vez, Francisco Xavier, caminhando ao longo da praia, sozinho, naquele mundo coberto pelas trevas do paganismo, realizou um outro milagre, repetindo o que Jesus fez, neste contínuo efeito bumerangue, onde os milagres de todas as categorias vão se repetindo de tempos em tempos, um milagre vai confirmando o outro. Era manhã, e os pescadores da praia de Kagoshima estavam voltando decepcionados à terra firme, sem um peixe sequer. Xavier manda que lancem novamente as redes, mas os pescadores não obedecem, pois já tentaram a noite toda. Xavier insiste tanto que os pescadores acabam obedecendo, e eis que volta com as redes lotadas de peixes, e ficam mais admirados ainda quando percebem que os peixes, assim como naquela vez dos evangelhos, são de ótima qualidade. E Xavier tinha outro plano em mente. A sua meta era a China. E assim, em 2 de dezembro de 1552, uma sexta-feira, na ilha de Sancião, às portas da China, na jossa de Jorge Álvares, que acolhera o desvalido e pobre missionário, morre Francisco Xavier. Tinha 46 anos de idade. Fora atendido somente pelo seu companheiro e intérprete, o jovem chinês Antônio, que será também seu primeiro historiador, em carta ao jesuíta de Goa, Padre Manuel Teixeira. 2 dias depois da morte, no domingo, o corpo foi depositado num caixão muito grande à maneira chinesa, e cheio todo ele de cal viva, a fim de que, consumida toda a carne, pudesse os ossos ser remetidos para Malaca, na Malásia. 2 meses e meio depois, estando o navio, que atracara no porto de Sancião, em vias de fazer velas para a Índia, abriram o caixão para recolher os ossos de São Francisco Xavier, certos de que a carne já estaria totalmente consumida pela cal. Era 17 de fevereiro de 1553 e o espanto foi geral. Removeu-se a cal cuidadosamente e o corpo do santo apareceu todo inteiro, sem qualquer corrupção. Diziam que no féretro Francisco Xavier dormia docemente, de rosto corado, saudável, nem mesmo as vestes sacerdotais que envergava sofreram qualquer modificação. E um suave perfume, mais delicioso e agradável que qualquer outro, embalsamava o ar. O navio Santa Cruz levou o corpo de São Francisco Xavier até Malaca, onde aportaram no dia 22 de março. O corpo foi guardado na igreja de Nossa Senhora, mas o nicho que haviam preparado perto do altar-mor para receber os ossos do santo era muito pequeno para o corpo inteiro. E assim colocaram-no, apertando de tal maneira que, ao pretender repregar completamente a cabeça sobre o peito, quebraram as vértebras do pescoço, esmagaram o nariz e partes do rosto. 5 meses mais tarde, João de Beira exumou o corpo para acomodá-lo melhor. Continuava exatamente nas mesmas anteriores condições de incorrupção. É claro, com os desarranjos causados pela ação direta dos homens, cuja liberdade Deus respeitou. Decidiram trasladá-lo para Goa. Então concederá na Roma do Oeste, que São Francisco Xavier tão eficientemente evangelizara. Quando da sua chegada o povo avançou continuamente sobre o corpo do querido santo, arrancando-lhe não só pedaços das vestes, senão também cabelos e pedacinhos das unhas. Em Goa, o corpo incorrupto ficou em exposição durante 4 dias na Igreja do Bom Jesus, onde permanece até hoje. E os milagres que acompanharam o grande missionário São Francisco Xavier e o milagre do seu corpo incorrupto confirmam a revelação sobre a doutrina cristã do jeito que entende a Igreja Católica. Eu convido você a se inscrever neste canal se você não for inscrito. Que Deus abençoe você.